Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional. Seja Intencional, o podcast que eu criei para te tirar de uma vida automática e viver uma vida de propósito, com propósito. Essa série é uma série especial, estou gostando muito, chamada Bora Conversar. Eu tive a ideia de conversar com pessoas que correm para conhecer um pouco da história delas e fazer com que a história delas inspire vocês. Hoje eu tô com o Moreira, ele me deu a honra de bater esse papo com ele e eu quero logo dizer por quê, viu, Moreira? Quando eu terminei o episódio com o deputado Sargento Reginaldo, ele chegou para mim e disse assim: tu conhece o Moreira? E eu disse: claro, quem não conhece o Moreira? O Moreira corre aqui na beira-mar, é um dos fundistas aqui do estado, eu posso dizer isso. E eu respondi: conheço o Moreira. Aí ele disse: chama o Moreira. Ele tem uma história para contar. Então, cara, bem-vindo. Eu quero que você se apresente aí, diga quem é, o que é que você faz. Bora conversar. Bora conversar. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para dizer primeiramente a Deus, pela honra de poder estar aqui, correndo ao lado de uma pessoa que sempre tive uma admiração e poder contar um pouco da minha história. Alguns não sabem, eu me chamo Werley, esse é o meu primeiro nome. Werley Moreira. Werley Moreira. E por que o Moreira? Bora, de onde veio o Moreira e quem é o Werley e quem é o Moreira. Existem duas versões. Moreira é sobrenome mesmo. É sobrenome. Certo. Então, já que a gente está aqui nessa pauta, conversa logo sobre isso, sobre o teu nome. Vamos lá, eu sempre fui conhecido por Werley, só que eu passei um período na segurança privada e foi o tempo onde eu comecei na corrida. E lá na segurança privada, geralmente quando eu atendia o telefone, eu era supervisor de plantão, que eu falava o meu nome, sempre as pessoas perguntavam como. Eu nunca acertava. Eu, rapaz, eu vou mudar esse negócio. E comecei a me identificar por Moreira. E pegou no muro da corrida. O meu arroba no Instagram mudou e ficou Moreira. E hoje no muro da corrida, geralmente quem me conhece é por Moreira. Outro dia meu pai chegou lá no batalhão de choque. Meu pai é militar, hoje na reserva. E uma pessoa: eu conheço teu filho, Moreira. Meu pai: meu filho? Meu pai: não é meu filho não. Que conversa, macho. Foi mostrar a foto, meu pai: nem teu pai sabia. Não, ele sabia, só que não recordou na hora, né? Por que costumava chamar de Werley? Aí ele: rapaz, é porque você na corrida conhece tudo ele por Moreira. É isso mesmo, é meu filho mesmo. Hoje ele já se acostumou. Mas tu tinha algum problema com o teu nome ou foi só porque as pessoas não entendiam mesmo? Só porque não entendiam mesmo. Muito pelo contrário, eu gosto do meu nome, eu acho bonito o meu nome. Só que quem me conhece por Moreira, se me chamar de Werley, eu acho estranho. E quem me conhece de Werley, se me chamar de Moreira, da mesma forma. Eu já me acostumei com isso. Quer dizer que tu, trabalhando na segurança privada, em algum momento aí, tu desperta pra correr. O que foi que deu esse despertar? Na verdade, a corrida entrou na minha vida do nada. Uns amigos, na época eu trabalhava num posto lá na Fiocruz, ali próximo a 010. E uns amigos meus pela manhã saíam pra correr e viviam me chamando pra correr. E eu dizia: vou atrapalhar o treino de vocês. Eu não consigo correr nem 1 quilômetro. E um belo dia, eu terminou o plantão, eles corriam, a gente trabalhava à noite, eles corriam pela manhã. Quando terminou o plantão, eu tinha levado uma roupa pra tentar correr também com eles. E pra minha surpresa, eu consegui fazer 5 quilômetros já nessa primeira corrida com eles. Consegui fazer sem parar. Fiz ali, eu acho que pra 35 minutos mais ou menos no dia. Só que terminei bastante cansado, mas consegui fazer. Aí eles começaram a me falar das corridas. Aí me inscreveram numa corrida lá em Pinoretama. Eles te inscreveram? Me inscreveram. Nesse dia que tu levou a roupa? Nesse dia que eu levei a roupa. Tu contou pra eles ou tu saiu de casa mais ou menos assim: não, eu vou levar aqui porque se der vontade eu vou? Não, eu tinha contado pra eles. Então tava no esquema? Já tava no esquema já. Aí eles te inscreveram na corrida? Me inscreveram na corrida, só me contaram depois. Aí eu disse: vocês me inscreveram, agora eu vou treinar. Aí já comecei com essa ideia de se eu vou querer baixar meu tempo no dia da corrida. E eles disseram: é muito massa a vibe da corrida, tu vai gostar e tal, medalha. Beleza. Fui para essa minha primeira corrida, uma corrida onde tinha premiação em dinheiro, o cara não pagou ninguém, medalha dessa corrida, eu acho que eu recebi com 6 meses depois. O cara não pagou ninguém. Não pagou ninguém, pagou, acho que se pagou depois de muito tempo. Muito bem organizado. Foi uma loucura. E eu fiquei, nossa, os caras disseram que corrida era massa e tal, e me explicaram que não, foi nessa corrida, geralmente não é assim. O cara já entra no mundo da corrida numa experiência que é uma prova, né? Todo mundo diz que é bom, mas na verdade a experiência é muito frustrante. Mas em que ano foi esse, Moreira? 2019. Eu comecei a correr no dia 8 de janeiro de 2019. Curiosidade, por que tu lembra exatamente a data? Pessoas que lembram datas é porque dão extrema importância a isso. Por quê? Porque na verdade a corrida me marcou muito. Eu tive algumas fases da minha vida em que a corrida, depois de muitos anos, foi algo que também, além de Cristo, claro, me ajudou a superar. Superar alguma coisa? Alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu vou falar mais na frente. Ok. Aí, tu mesmo diante dessa experiência frustrante, decide continuar correndo? Decidi continuar correndo.
E foi interessante que eu comecei a corrida, participei de algumas provas e com pouco tempo veio a pandemia. É por isso que eu me considero que eu realmente sou um amante da corrida, porque eu treinei por muito tempo, sem ter corrida de rua, sem realmente por gostar mesmo. Fiz algo no começo muito errado, que eu não indico a ninguém, com menos de um ano de corrida. Eu já fazia meia maratona, fiz um desafio lá em Russas, que era correr de Russas a Limoeiro pela 116, correndo 35 km, sofri muito, mas concluí. Realmente isso sai um pouco do comum, porque o que se tem visto, especialmente aqui no Bora Conversar, são pessoas que vão aprendendo, se esforçando mais e aumentando suas distâncias, suas velocidades, mas pelo que você está dizendo, você já entra valendo, já entra meio que com espírito de competidor, é isso? Faz sentido isso? Isso mesmo. A minha competição, na verdade, ela nunca foi com ninguém, ela sempre foi comigo mesmo. Querer me superar, me desafiar. Se eu fiz hoje para 30 minutos, amanhã eu quero fazer para 29, depois para 28. Sempre busquei evoluir, mas me entendo como base. Não baseado no tempo de ninguém, na distância de ninguém. Que no primeiro ano de corrida tu já bota 35 km. Fiz 30 no dia 27 de setembro, que é o meu aniversário. Foi em novembro, dia 1º, ou foi dia 3 de novembro. Fiz esse desafio lá em Russas, 35 km. Tu fazia alguma atividade física antes? Quando eu era mais novo, eu cheguei a praticar handball, era goleiro de handball. Nos treinamentos. Tá surpresa mesmo, viu? Tinha algumas corridas, às vezes, nos treinos. E você pratica atividade física. Já fiz jiu-jitsu, quando eu era mais novo, por muito tempo. Acho que eu lutei jiu-jitsu até dos meus 13 aos 15, dos 12 aos 15. Eu era muito conhecido no jiu-jitsu, eu fiquei muito conhecido. Eu era muito novo, pegava as pessoas bem mais velhas, acostumado a finalizar, pegava policial. Os caras chegavam pro meu pai e diziam: rapaz, se ele tem um menino só é pequeno, mas é nojento. Mas ele dá um nó na senhora lá no jiu-jitsu. E aí tu trocou tudo pela corrida? Tudo pela corrida. Mas na época da corrida eu já estava sedentário, não fazia mais nada. Na época que eu comecei a correr. Qual foi tua segunda corrida? Depois da Pindoretama Run foi uma em Cascavel. Era uma corrida solidária. Tu morava em Pindoretama? Isso. Trabalhava lá ou aqui? Eu trabalhava aqui. Na época eu era da segurança privada, né? Aqui que eu tô dizendo em Fortaleza, tá? Ô Moreira, o que te motivou a ir pra essa segunda corrida? Visto que todo mundo falava bem do esporte, mas a primeira não foi como era pra ser. Na verdade, eu acho que até hoje eu não corro troféu, por sem ganhar troféu, não corro pela corrida, eu corro realmente por gostar da corrida, por amar a corrida. Hoje eu não só corro, hoje eu nado, eu pedalo, mas o triatlo é mais um estilo de vida. Não foco muito em competição. E quando é que você participa de uma corrida, ou qual foi a corrida, que você coloca na sua cabeça assim: olha, eu não apenas posso correr, mas eu também posso competir. Eu não sei se eu tô equivocado, certo? Mas eu vejo você como alguém que, tudo bem, corre, é estilo de vida valendo, sim, isso é o principal, mas eu também vejo você como alguém que desponta como um competidor. Sim. Quando é que vira essa chave na tua vida? Vou correr por mais. Na verdade, com os resultados que eu fui atingindo, pessoas iam me alertar: tu tem chance de pódio, treina valendo, tu iniciou agora na corrida, mas tu já tem um ritmo bem forte. Então se tu realmente investir nisso, vai dar bom. E eu fui abrindo a minha cabeça para isso e a coisa foi acontecendo, foi fluindo. Não teve aquele momento que eu vou competir. Não. Na verdade, acho que eu nunca entro numa competição em busca de competir. Eu vejo como é que o corpo vai responder no dia. Eu acho que corrida é muito isso. No início eu me cobrava mais, quando eu não conseguia um resultado. Hoje eu entendo que a corrida muitas vezes é dia. Tem dia que tu vai estar bem, o corpo vai responder e tudo vai fluir. E tem dia que por mais que tu esteja treinado, preparado, descansou bem, se alimentou bem, mas o corpo não vai responder. E você tem que respeitar. Eu quero pegar essa parte aqui e concordar com ele. Para você não se cobrar tanto, porque tudo tem seu dia. Tudo tem sua mente. Tive uma pessoa conhecida, Moreira, que foi correr agora a Maratona do Rio. Ela colocou um resultado na minha cabeça. Ela não conseguiu obter esse resultado e ela acabou tendo uma crise por conta disso. Escuta o que ele tá te dizendo. Não se cobra por isso. Eu falei de competição aí atrás e depois eu mesmo me dei um sinal de alerta, porque você já tinha falado anteriormente que corre por você. É estilo de vida. É ser melhor do que você. E agora você reforçou que se cobrava mais e deixou de se cobrar para poder viver mais o lifestyle do que mesmo a história da competição. Mas dentro dessa questão de competição, tem alguma corrida assim que você diz: rapaz, essa daqui encaixou, sei lá, que deu pódio ou simplesmente deu um resultado melhor para você mesmo? Minha primeira maratona, ano passado em Floripa. Eu estava muito bem treinado, tinha feito uma meia maratona lá dentro da cidade de Alfas, para 1,23. Para quem corre, tu vai entender. 59 de pace, sabe que correr lá dentro da cidade de Alfa não é fácil.
Então eu fui pra Floripa, cara, eu vou balar lá, vou arrasar. Só que, a minha surpresa, eu tive um acidente de moto na quinta-feira antes de viajar, a prova era no domingo, então eu tive que começar a tomar um inflamatório. No sábado, antes da prova, peguei uma infecção intestinal, alimentação super certa e tentei de tomar um açaí lá no sábado. O negócio não bateu legal. Enfim, mas a minha surpresa, correr fora é muito massa, correr no frio é muito bom. Larguei muito bem. Tinha hora que eu olhava pro relógio, 3,59, 4 e o corpo pedindo pra correr. Só que quando deu o quilômetro 25, a barriga pediu pra parar. Parei ali, acho que pelos 5 a 7 minutos. O negócio tava bem feio mesmo. Essa foi a tua primeira maratona? A minha primeira maratona. Corri para 3 horas e 27. Não, 3 horas e 7. 3 horas e 7 e alguns não lembram bem o segundo. Acho que foi 48, 58. Mas tinha tudo para sair um sub 3 ou bem abaixo, pelo que eu vinha correndo. E eu me surpreendi muito pelos meus primeiros quilômetros, até o quilômetro 25. E eu disse, esse aqui que eu quero para mim, é a maratona. Maratona é muito massa, é muito gostoso. Não só o dia da prova, mas o ciclo. Você acordar, tem dias ali para fazer 30 quilômetros, 34. E muitas das vezes o corpo cansado, pedindo descanso. Mas você ir lá e pagar. Eu costumo muito dizer que você tem que gostar, você tem que se apaixonar por isso aqui. Principalmente para quem quer correr lá na frente, porque o pódio é muito rápido e enquanto você tá lá, muitas pessoas lhe aplaudem, mas no dia que você não sobe lá, às vezes aquele mesmo cara que pediu para tirar foto contigo, que te aplaudiu, no dia que você tá no pódio, às vezes ele não sobe ao pódio, ele nem liga para ti. Então se apaixone por isso aqui, pelo processo, onde ninguém tá te vendo. Aqui não tem ninguém vendo, os bastidores é diferente, aqui não tem ninguém para te aplaudir, que é você contra você todo dia. Se você faz alguma coisa para ser reconhecido, você vai sofrer, né? Vai sofrer. Porque, enfim, eu não vou repetir. Você já falou, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Você falou que começou a correr em 2019, em 2024 cumpriu a sua primeira maratona. Inclusive, parabéns, porque apesar dos percalços, ainda foi um tempo sobrenatural, considerando o resultado da média das pessoas, né? Parabéns por isso. Mas nesse meio do caminho, Moreira, eu já estava perto de ti nessa época. E eu vi que você estava sendo acompanhado, já tinha uma preparação mais específica, correto? Sim. Certo? Então, de 2019, mesmo considerando ali pandemia e os outros percalços da vida, quando é que tu resolve ter uma ajuda profissional? E por que isso aconteceu? Uma ajuda profissional de que? Assessoria, tô falando de assessoria, treino, ou tu não teve? Ah, certo. Sim. Na verdade, quando eu me mudei para Fortaleza, através da Socorro do Gilson, eu conheci a Stark e era um período. Já conheceu como corredores? Porque são corredores. Já conheci como corredores. Muitas pessoas dizem, eu concordo, tá? Pra correr, comece a correr. Respeite seu corpo, comece andando, marque o tempo e tudo mais. Mas a gente vê muitas opiniões no quesito, pra mim deu certo, pra mim deu errado. Antes de você continuar a história, compartilha aqui com a gente o que é treinar errado, na tua concepção. Vamos lá. E é treinar errado. É o que eu fiz no começo, né? Eu treinava fazer longas distâncias muito tempo, treinar um ritmo, além do que o seu corpo está capacitado naquele momento. Como é que você vai capacitar seu corpo? Fortalecendo, se preparando, melhorando seu condicionamento físico. Faz isso passo a passo. Por isso que eu falei lá no início, de você não se comparar. Cada um tem uma rotina diferente, cada um tem um dia diferente. Então respeite seu corpo, respeite seus limites. Tenha um acompanhamento, é muito importante. No começo eu não tinha assessoria, era o Gilson como amigo, um amigo passado do ok. Na verdade, meu primeiro treinador, que foi quem eu costumo dizer, quem me descobriu e quem me alertou a essa ideia de tu vai conseguir, investe, porque tu é bom, foi o Bruno Goiana. Hoje é um cara que eu digo que é meu irmão, que é lá de Pindoretama, foi ele que me descobriu. E ele foi meu primeiro treinador. Depois da minha vinda para Fortaleza, foi que o Gilson começou a me acompanhar. E daí, através do Gilson, através da Socorrinha, eu conheci a Stark, né? Tive a oportunidade de hoje ser apoiado por eles. E aqui é a melhor coisa que tem. Você ter um acompanhamento, alguém que vai te orientar a fazer o certo, a fazer o que realmente está dentro das suas condições. E com isso foi zerando as minhas lesões, foi zerando minhas dores. Hoje eu costumo dizer que eu corro, que eu treino e graças a Deus eu não sinto uma dor nenhuma, não sinto nada. Mas enquanto isso, pode terminar, desculpa. Depois de muito aprender, depois de muito me lesionar, depois de muito quebrar a cara, hoje eu não sei mais o que é lesão. Mas enquanto isso, correr certo, e vale pra todo mundo, eu acredito, é você se respeitar. Se respeitar. É se entender sem querer forçar sua barra, se destrambelhar e acabar colocando os pés entre as mãos, os pés pelas mãos e cair, ok? Entendemos que isso é correr certo? Isso é correr certo. Você fala ali atrás que conhece o Gilson e a Socorrinha. Eles já eram professores da Stark ou já eram professores de corrida? A Socorrinha já da Stark. O Gilson ainda não era. O Gilson veio depois para a Stark. Aqui eu tô juntando um quebra-cabeça, gente. Vale muito a pena você saber onde você se posicionar.
porque o Moreira, ele lá atrás ouviu das pessoas que correr era bom, um pouco mais adiante ele começa a ouvir das pessoas que isso poderia ser bom para ele também, no quesito de competir, e agora ele conhece a Socorrinha e o Gilson, que são dois corredores também, são dois competidores. O Moreira segue uma linha mesmo de profissionalismo ou amadorismo profissional, não sei ao certo como é que chama. As pessoas, elas fazem influência na vida do ser humano em qualquer área. Aí eu tô te trazendo da corrida para o desenvolvimento pessoal. Vamos lá. Com certeza, sem sombra de dúvidas. O meio que você vai estar inserido faz total diferença e eu sou prova viva disso. O meio em que eu vivia, não vou dizer antes da minha corrida, que antes mesmo da corrida eu já tinha mudado um pouco o meu estilo de vida, mas o meio que eu vivia inserido na minha adolescência para o meio que eu vivo hoje, totalmente diferente, que te influencia ao bem, a muitas coisas na sua vida, em várias áreas da sua vida. E a corrida de rua é um ótimo meio para qualquer pessoa hoje se inserir, que você, independente do que você faça, porque a corrida de rua, ela transforma pessoas. Tinham hábitos que muitas vezes, na nossa visão, eram errados e que passaram a mudar esses hábitos por conta da corrida, puxando para o lado de quem gosta de farra. O cara muitas vezes vai deixar de farrear porque no outro dia ele tem um longão. Então a corrida de rua é um ótimo meio para você estar inserido. Esse meio, ele vai te ajudar muitas vezes, mesmo que você não queira, não tenha tanto objetivo quanto a isso. Esses dias eu vi um cara falando assim: o problema de ir para a Meia do Sol, que é uma corrida em Natal, sim, é que na noite anterior a gente não pode beber. O cara disse isso. Claro, se ele falou não pode beber, a mentalidade dele ainda está na farra. Mas ele tá lá, ele vai correr e enfim. Ele vai gostar e já ele vai ver que é melhor ele ficar sem beber, até para não correr no outro dia, do que precisar beber. E como você falou ali atrás, respeitar todo mundo, né? Respeitar todo mundo. Fizemos as nossas escolhas. Por isso que eu disse que na nossa visão é errado, porque para alguns... Foi isso que você falou, nossa visão. Para alguns que estão ali fora, bebendo, para se ver a gente correndo, nós esses doidos, para que isso? Na visão deles, a gente tá errado. Você falou da sua adolescência, você mencionou a sua adolescência. Conta um pouco pra gente, como foi a tua história de vida, a tua adolescência? Como é que tu chega aqui? Eu sou natural de Russas, nasci e me criei em Russas até os meus 15 anos. Eu sempre tive aquele sonho, eu quero morar em Fortaleza, eu quero estudar em Fortaleza. E a minha mãe dizia, quando você terminar a 8ª série, que na minha época era a 8ª série, hoje é o 9º ano. Na 8ª série, minha mãe me mandou pra cá, fiz o meu ensino médio aqui até a metade de 2016. Depois voltei para terminar o restante do 3º ano, porque em fevereiro de 2016 estava em um carnaval em Aracati. Hoje eu falo isso tranquilamente, mas há muito tempo atrás eu não conseguia contar essa história. As pessoas me perguntavam e às vezes eu mudava de assunto ou pedia para não falar. Mas em 2016 eu perdi minha mãe nesse carnaval. Ela se suicidou. Foi um momento bastante difícil e eu tive uma adolescência muito conturbada. Quando eu perdi minha mãe já foi muito difícil e eu fui criado meio que com a minha mãe e com a minha avó. A minha avó passava o dia comigo, minha mãe trabalhava, ia para casa à noite com ela. Na minha cabeça eu fiquei, pronto, eu perdi a minha mãe. Já não estou suportando, agora eu vou, que a minha avó não vai aguentar receber essa notícia. Então, com isso, por achar que a minha avó não suportaria essa notícia, eu vou segurar essa facada. Nossa, eu sofri muito no dia. Eu saí nas ruas de Aracati, igual um louco mesmo, chorando. As pessoas olhavam para mim e eu perguntava o que era. Revoltado. Eu sei disso porque a mãe da minha filha, mais velha, me conta, mas eu não lembro. Eu só recordo de um momento que eu já estava parado, na casa de uma senhora, ela me dando água com açúcar. Foi aí onde eu comecei mais a tornar... a saber o que eu estava fazendo. Foi algo que foi bastante difícil na minha adolescência. Com isso eu já bebi, eu comecei a beber muito novo, mas depois disso, na época eu achava que era normal, mas hoje eu reconheço que na época eu era um alcoólatra. Eu bebia todo dia, esse final de semana era o dia todo. Eu tinha que beber. Tinha um barzinho na esquina que eu não aguentava esperar a loja fechar. Eu tinha antes de fechar, tomar uma dose de cachaça. Eu não aguentava esperar fechar a loja. E hoje eu reconheço, mas graças a Deus me libertei disso. Em 2013 eu conheci a Cristo. Aceitei a Jesus, hoje na igreja, mas quem conhece não tem como viver longe por muito tempo. Deus tem me incomodado muito nesses últimos tempos a voltar, a retornar. A vida da gente é feita de fases, de aprendizado. Junto com o alcoolismo, eu falo isso, não falo contando vantagem. Hoje eu me envergonho muito disso, me envergonho de verdade. Eu queria muito poder abrir a cabeça da juventude, que eu não consegui inserir isso dentro, mas eu conheci a prostituição. Não que eu me prostituía, mas... Vale a pena deixar claro. Só para reforçar, mas... em relação a querer ter mais de uma mulher, tem na cabeça de muitos homens hoje, isso é o certo. Posso publicar isso? Posso? Por favor. Ok. É o que eu falo, eu me envergonho muito disso. Eu conto, não é? Às vezes você conta, o cara vai contando vantagem, porque tinha mais de uma mulher, então não é isso. Me envergonho disso, acho isso ridículo. E é um mundo de vício também, né, cara? Sim, mas eu preciso contar para que saibam da minha história e que pessoas se inspirem a sair
sair desse mundo que não te leva a nada. É só destruição, é só tragédia. Eu falei lá na frente sobre o meu nome. Eu costumo dizer que existem duas versões. A versão do Erley, que é a versão do Moreira. Quem conheceu o Erley lá da adolescência e quem conhece o Moreira, não conseguem imaginar um ao outro. Eu mesmo, eu nem conheci, mas eu já não consigo imaginar A versão do Erley lá na adolescência. Vendo o cara atleta, o cara centrado no ambiente profissional. Eu já tive a oportunidade de ser atendido por você, então eu não imagino. Tu se imagina? Eu não consigo me imaginar como eu era. Me envergonho, mas tenho como aprendizado. Eu fui um cara que eu sempre gostei muito de refletir sobre as minhas atitudes. Eu já fui um cara que eu era muito arrogante. De que, acho que por eu ter assumido cargos de liderança, acho que talvez muito novo, eu acredito que isso pode ter subido um pouco a cabeça, mas eu era aquele líder que realmente as pessoas têm que me respeitar. Muitas das vezes chegava a gritar com as pessoas, só que eu fui um cara que eu sempre refleti sobre as minhas atitudes. Meus amigos começaram, não dou uma semana, passou uma semana, eu não dou um mês, já volta. Isso eu passei 8 anos sem nem provar em bebida. E assim foi com todas as minhas atitudes. Eu gosto de refletir e pensar, rapaz, será que isso que eu estou fazendo é certo? Mudando meus hábitos, mudando minhas atitudes. Às vezes a maneira de pensar sobre determinadas situações. A vida ensina muito. Falando em a vida ensina muito. Rapaz, depois desse bloco aqui foi difícil para mim voltar para o assunto da corrida, mas eu vou voltar porque, graças a Deus, como você disse, é superado. Foi superado. Mas não deve ser fácil. Eu lamento muito, sei que você está com a sua cabeça no lugar, continuou caminhando, então vamos continuar aqui dentro da proposta. Obrigado pela sua vulnerabilidade. A gente corre aqui com as pessoas, a gente conhece, a gente toma café, mas na verdade a gente pensa que conhece. Isso não sabe. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Todo mundo já superou algo. E você tem algo que você sempre costuma falar, que eu me identifico muito, de as pessoas não se vitimizarem. Isso. Não se achar o coitadinho. Isso. Ontem mesmo eu tava jantando com a Sofia. Deixar bem claro aqui pra todo mundo, pessoal. O povo quer saber. O povo quer saber. A Sofia não é minha namorada. Meu Deus. A Sofia é muito minha amiga. A gente se dá super bem. E ontem a gente tava jantando em um local e chegou um rapaz com uma criancinha pedindo ajuda. E eu meio que realmente eu não dou atenção pra esse tipo de pessoas, porque pra mim eles estão se vitimizando, usando a criança, eu não gosto disso. Eu prefiro ajudar uma pessoa que eu realmente vejo que tá necessitando e que não se vitimiza. Porque não é porque você tá passando alguma necessidade que você precisa estar dando um de coitadinho, de eu vou morrer, então precisa disso. Tem alguém que tá vendo, tu tá passando, e no momento certo, essa pessoa vai usar alguém para te ajudar, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Pegou aí a chave, continua. Você tava, aliás, eu acho que concluiu, né? A parte que você tava com a criança. Isso. Também não sou a favor de vitimização e também não sou muito a favor de quem apoia a vitimização. Porque muitas vezes as pessoas continuam no lugar do coitado porque alguém está sustentando o coitadinho. E você tem uma história, e aí eu disse que ia mudar de assunto, mas eu vou voltar para a história. Você tem uma história que você poderia se sentar nela e se achar o coitado o resto da vida. E se colocar no lugar de, é porque com tal idade aconteceu isso com a minha família e a minha vida acabou por conta disso. Na verdade, eu até me senti assim por muito tempo. Eu acredito que em algum momento eu me fiz muito de vítima, só que eu aprendi com isso. Teve algo que eu não falei quando eu falei da minha avó. Eu tentei segurar essa pancada e eu fui pro velório da minha mãe, eu não chorava. E as pessoas chegavam e diziam, nossa, o Erley é tão forte, né? Tá vendo? Tudo isso acontecendo, ele não derrama nenhuma lágrima. Só que mal sabe as pessoas que estavam por dentro. Eu não queria mostrar como eu tava me sentindo pela minha avó e pelo meu pai. Eu tava precisando de apoio naquela época. E eu tentava apoiar eles, eu conversava com eles, conversava com meu pai, conversava com meu... Eu tentava dar forças a eles, sendo que eu precisava. Eu acho que foi isso que depois me fez desabar e fazer essas coisas aí todas que eu já contei pra vocês. Só pegar essa parte aí que eu não tinha falado na hora. Voltando ao assunto que nos trouxe aqui, eu posso entender que o melhor momento com a corrida até hoje foi a Maratona de Floripa ou teve outro? Maratona de Floripa, com tudo que aconteceu. Eu fiz recente agora a Maratona do Rio, mas foi bem melhor do que a Maratona de Floripa. Sem intercorrências? Sem intercorrências. Tudo muito bem, mas eu acredito que a de Floripa foi a chave para mim entender que era aquilo que eu queria. Teve uma pergunta que eu quis fazer lá atrás, já que você falou da Maratona do Rio, eu vou fazer agora. Quando tu terminaste a Maratona de Floripa, tu se emocionou? Muito. Sério? E o Rio? Também. Na verdade, toda linha de chegada, eu me emociono muito. Eu choro muito ao cruzar toda a linha de chegada. Eu nunca imaginei, por isso que eu perguntei, viu? Eu acho que eu sou muito chorão, sou muito fácil de me emocionar, porque eu ainda muitas das vezes eu fico tentando segurar o choro. Em grande parte aqui da
assegurei um bocado de vez aqui. É igual quando você tá com vontade de vomitar, né? Opa, volta. Não, aqui não, na frente das pessoas. Mas não é feio chorar, pessoal, é muito bom. De jeito nenhum. Homem chora sim. Vamos na história do Pablo que homem não chora não. Que homem chora e homem chora mais que a mulher. O bicho chora, né, homem? E eu choro muito ao cruzar a linha de chegada, porque eu imagino muito que se minha mãe estivesse aqui, eu estaria nas linhas de chegada me esperando. Oh, caramba! Mas não tinha perguntado. Não? Aí quem fica com vontade de chorar sou eu. Porque ela sempre torceu muito por mim, porque ela sempre me incentivou muito a correr atrás dos meus sonhos, a busca das minhas conquistas. Então, como ela sempre me incentivou, eu tenho isso como motivação e me apego a isso. E sempre foi em busca dos meus sonhos. Eu perguntei a questão do choro. Eu fui reticente em perguntar, porque eu sempre te vejo muito focado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é julgamento. Mas que o julgamento fica pra trás agora. Te vejo muito focado, muito sério. Sim. Aparentemente não é um cara de muita brincadeira, apesar de alguns memes emblemáticos nas redes sociais. E na verdade eu queria mostrar para as pessoas que sim, que a linha de chegada é uma emoção, é um marco por diversos pensamentos. Moreira, antes e depois da corrida, a gente consegue bater um bate-bola, jogo rápido? Sim. O que mudou mesmo assim depois do novo estilo de vida na tua vida? Forma de pensar e de agir com as pessoas. Eu falei lá atrás que eu era muito arrogante, muito ignorante, eu me estressava muito fácil. A Sofia fala muito pra mim, muito paciente, tu não se estressa com nada, hoje não mais. Hoje algo pra me tirar do sério tem que ser muito sério mesmo, não me estresse com nada. Inclusive, já que você citou o nome dela de novo, eu quero mais uma vez perguntar, esse podcast vai ao ar. Sim. Eu posso deixar esse comentário aí acerca do relacionamento amoroso que as pessoas perguntam? Sem sombra de dúvidas, a Sofia é muito, muito minha amiga. Inclusive a Sofia gravou um dos episódios do Bora Conversar. Tá aqui, uma pessoa também que teve a sua história de superação. Tá aqui no card, ou então procura aqui na playlist. O que você acha? Vamos lá, então. Você muda a forma de pensar a respeito das pessoas, o que mais? Forma de pensar e a forma de agir. Acredito que a minha cabeça teve uma reviravolta com a corrida. A corrida realmente transforma. E transforma sem querer, né, cara? Sem a gente perceber. De forma tão natural, de forma tão sutil. Sutil. Melhor palavra. Cara, algum alvo de corrida posterior? Eu tenho uma maratona da Nilbus próximo ano. Porto Alegre, né? Porto Alegre. Inscrito já? Inscrito, que é o meu foco principal. Até lá vão ter meias maratonas, algumas provas. E às vezes, a depender do percurso, a gente busca um objetivo de tempo, né? De tentar bater o RP, que é a marca que a gente tem naquela distância. Incluindo isso dentro dos treinamentos para essa maratona do próximo ano. Eu vou realmente em busca de fazer um tempo muito bom lá. Tu já ganhou algum dinheiro com corrida? Na corrida? Sim, através da corrida. Através da corrida, sim. Em pódio de corrida, não. Ótimo, gostei do entendimento. Beleza, cara, para finalizar, considerando tudo que a gente falou e tudo que já foi ensinado, deixa uma mensagem aí para quem tá ouvindo a gente. Lembrando que quem ouve a gente são primeiramente os nossos amigos, mas eu também tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que têm começado a correr, que têm se inspirado, pessoas que têm se levantado da cama e vindo correr a partir das histórias que eu conto aqui no Bora Conversar. Então, pensando aí nessa gama de pessoas que está nos ouvindo, deixa uma mensagem final aí. A mensagem final que eu quero deixar é que, acima de tudo, Josué 1:9, seja forte, corajoso. A vida vai exigir isso de ti. Você vai precisar ser forte, vai precisar ser corajoso. E começa com essa coragem, tirando 30 minutinhos do teu dia para se exercitar, para cuidar da tua saúde. Muitas das vezes a gente fala tanto que ama a nossa família, ama os nossos filhos e deixamos de cuidar do nosso maior bem, que é a saúde. Para poder ter saúde, para poder cuidar dos filhos, para cuidar de alguém, precisa primeiro cuidar de ti. Policial, para ele cuidar da nossa vida, ele precisa primeiro resguardar dele. Ele vai ter que estar de colete, ele vai ter que se prevenir para poder cuidar da nossa. Para a gente cuidar dos nossos filhos, para a gente cuidar da nossa família, é preciso primeiro cuidar de si. Então, eu te convido, se não na corrida, tem pessoas que realmente não gostam da corrida, não se identificam, e não é porque eu gosto da corrida que todo mundo vai ter que gostar. Eu queria que todo mundo gostasse. Muito bom. Mas procura uma outra atividade, algo que tu movimente o teu corpo, que tu não fique no sedentarismo. Procura fazer algo ali 30 minutinhos do dia. Daqui a pouco, esses 30 minutos, para ti mesmo, não vai achar mais suficiente, vai querer tirar 1 hora do teu dia para tua atividade física. Algo que você se identifique, seja corrida, seja o ciclismo, seja a natação, seja a dança, a luta, uma série de esportes aí que tenho certeza que em algum deles você vai se identificar. Existe alguma coisa que você quer contar sobre você que as pessoas não sabem ainda? É algo que tá para acontecer, mas já tem data e hora. Você vê como a gente com a palavra certa a usar. Como a gente tem fé, já tem data e hora para acontecer, né? Certeza a Deus.
Mas a nossa fé é tão grande que é algo bem simples, mas que ninguém sabe ainda. Há 12 anos atrás, eu saí de Russas, onde eu fiz tudo errado. E agora, depois de 12 anos, eu vou estar voltando para Russas com novos sonhos, novas ideias. Peraí, tu vai voltar a morar em Russas? Vou voltar para lá com um novo propósito, uma nova pessoa. Onde me viram fazer muitas coisas erradas. E agora eu tô indo para lá com outro propósito de ajudar outras pessoas. E é algo bem bacana que eu tô levando para lá. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Mas eu vou escolher ficar feliz, porque você também tomou essa decisão. Sim, sim. Sabe o que vai fazer. Então que Deus abençoe os seus caminhos. Um dos meus propósitos é poder voltar a Cristo, poder voltar para a igreja. E eu acredito que lá é o local ideal para isso. E o propósito que Deus colocou no meu coração também para lá é algo bacana. Ontem eu estive comentando com 3 pessoas, 3 primos meus, que eu vou incluir nesse projeto. E um desses meus primos era uma pessoa que na época que eu estava na igreja, que eu era louco para levar esse cara para a igreja. Inclusive ele foi a primeira vez para a igreja através de mim e hoje ele está firme na fé. Eu estou um pouco afastado e eu olho assim, caraca, como é que pode? E quando eu contei para ele a ideia, ele disse, primo, isso é de Deus. Eu já pensei em fazer esse momento lá na igreja em algum momento, só que eu nunca dei o pontapé inicial. Quando eu falei, ele disse, eu tô contigo nessa ideia. Bora pra cima. Submete os teus planos ao Senhor e eles darão certo. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço por tudo, agradeço pelo convite. Vida. Sigam demais esse cara, não só no Bora Conversar, como também a página oficial dele, né? O Rondinelli é um cara que eu de verdade tenho como exemplo. Conheci ele logo quando cheguei em Fortaleza, sempre que ia visitar ali a Videira Sul, através das suas pregações, seus ensinamentos. E ele admira demais. Obrigado. A sua pessoa. Obrigado. É isso. Obrigadão pelo convite. Graças a Deus. Perfeito. Cara, obrigado por esse bate-papo. Prazer lhe conhecer melhor. Parabéns pela sua resiliência na vida. Esse foi mais um episódio do Bora Conversar. Eu conversei com o Erley Moreira. O Instagram dele tá aqui na descrição. Se você quiser conhecê-lo mais, vou até convidá-lo, vou até desafiar o negócio aqui para contar essa história de superação na tua sala de aula, na tua empresa. O cara que exerce liderança. Então fala com ele porque eu sei que vale a pena. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se quiser deixar um feedback, ponto de melhoria, pode deixar também. E se você não conhece, meu Instagram é o boraconversar.corrida. Lá eu compartilho ensinamentos da vida que eu tenho tido com a corrida. Então só para lembrar para você, seja intencional. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.